de Souza, Edmar Bezerra da Silva, ausência de Elcio Soares Bueno e ausência de Francisco Pereira Madureira. Presença de Jorge Luiz Alves de Fonte, Meraildes Aparecida da Silva, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento e o William de Oliveira. Às 9h34, com a bênção de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária do ano de 2024. Convido o vereador Deca para fazer a leitura bíblica. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo sob a ameaça da mão do Senhor, levando sobre eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido todos para fazer a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Emerson. Senhora presidente, bom dia. Assim eu desejo um bom dia aos demais vereadores, aos valiosos servidores dessa Casa de Leis, à comunidade, ao vereador eleito Cabo Divino. Quero usar a palavra, presidente, para justificar a falta, a ausência do vereador Francisco Madureira, Chico Mota. Ele precisou de fazer um exame em Anápolis, irá trazer o atestado para justificar a sua falta e pediu que eu justificasse a falta aqui hoje para a senhora, os vereadores e a comunidade do município de Cocalzinho. Bom dia a todos presentes. Quero saudar todos os meus pares, senhores e senhoras, funcionários desta casa, assessores contábeis e jurídicos e os prestadores de serviços. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença da Lidiane. Seja bem-vinda, Lidiane, a essa Casa de Leis. Cabo Divino, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. O Fábio. Fábio, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Sinta-se à vontade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata de número 38, na sessão ordinária do 16 de outubro de 2024. Bom dia a todos e a todas. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ata número 38 de 2024, de 16 de outubro de 2024, a 38ª sessão ordinária. Ao 16º dia do mês de setembro do ano de 2024, a Câmara Municipal, com sede na Avenida Comercial, quadra 26, lote 17, nessa cidade de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás, reunir-se em sua 38ª sessão ordinária do ano de 2024, no horário regimental de 9h28. A senhora presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão, confirmando a presença dos seguintes vereadores: Cláudia Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fontes, Meraildes Aparecida da Silva, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento. A ausência da vereadora Meraildes Aparecida da Silva. Ausência do vereador William de Oliveira. Em seguida, a senhora presidente convidou a vereadora Meraildes Aparecida da Silva para fazer a leitura da Bíblia. Após a leitura da Bíblia, convidou a todos para fazerem a oração. Pela ordem, o vereador Valdeir Rodrigues da Silva justificou a ausência do vereador William de Oliveira, informando que o vereador se ausentou por consulta médica. A presidente cumprimentou a todos e convidou o primeiro secretário, vereador Robson Castro da Silva, para fazer a leitura do expediente em pauta. Leitura da ata número 037 de 2024, de 15 de outubro de 2024, da 37ª sessão ordinária. A ata foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Pela ordem, os vereadores Elcio Soares Bueno e Jorge Luiz Alves de Fontes realizaram as ponderações acerca das atas, elogiando e reconhecendo o trabalho dos servidores pelos serviços prestados, citando que as atas têm sido feitas com qualidade e responsabilidade. Leitura do requerimento de autoria dos vereadores Jorge Luiz Alves de Fontes, Meraildes Aparecida da Silva e Elcio Soares Bueno, que requer a criação de CPI para investigar desvios de materiais da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cocalzinho de Goiás.
A presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura também do parecer jurídico acerca do requerimento. Tendo o requerimento e o parecer jurídico lidos em sua íntegra, a presidente disponibilizou a palavra aos vereadores, ao vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. Iniciou cumprimentando a todos e diz, na condição de líder da bancada de oposição, informou a reunião realizada entre a oposição, citando que enviou documentação ao Executivo acerca das notícias e informações dadas por meio da população. Informa que a resposta do Poder Executivo foi a criação de comissão de sindicância para a apuração dos fatos, citando os componentes. Relembra que a maior função desta Casa é a função fiscalizadora. Questiona como o Poder Executivo fiscalizará o seu próprio trabalho e a Câmara não fará nenhuma ação. Reforça que não vê impedimento da comissão criada continuar seu trabalho, averiguando os fatos da forma que achar melhor, mas cita que não é resposta para o povo de Cocalzinho de Goiás e também para o Poder Legislativo, constituído para cuidar do patrimônio e bem público. Relembra que os fatos são crimes confessos no âmbito da Secretaria. Reforça que o requerimento não cita nomes, não faz acusações, mas que deseja identificar os envolvidos e seja feita a justiça, cumprindo assim os princípios da Casa, observando que esta Casa, que este regimento interno do Poder Legislativo, a qual pautado. Diz que viu no parecer dizendo o contrário ao regimento, para impedir, na sua visão, a instauração da CPI. Diz que o intuito é apurar os fatos, desde caso grave, citando que envolve bens de importância do poder público, não desviando da finalidade pública. Cita que houve a venda de patrimônio público, enaltece o Poder Legislativo, precisa fazer seu trabalho, dizendo que o Executivo fará a sua própria fiscalização e o Legislativo não fará seu papel, trazendo preocupação ao que é finalidade desta Casa. Diz que o desejo é apenas apurar os fatos, para que após sejam encaminhados às autoridades para que as providências sejam tomadas. Relembra que o prazo citado é o prazo máximo, mas que não precisa que este tempo todo o necessário para que esta Casa cumpra com seu papel, onde um fato confesso não seja apurado pelo Poder Legislativo. Pede que o requerimento seja analisado para que seja recuperada a função dos vereadores, relembrando impunidade diante de muitos fatos. Pela ordem, o vereador Elcio Soares Bueno, citando o artigo 59, faz a leitura do mesmo na íntegra e delibera que o requerimento foi inscrito por 3 vereadores da Casa, buscando levar transparência. Informa que não deseja prejudicar ou aparecer com a matéria, mas assim a Justiça. Reconhece a importância de uma ata do Conselho Deliberativo da Assistência Social, bem como o parecer jurídico. Cita que houve também requerimento de informação do vereador Emerson. Reconhece que o parecer jurídico está em partes contrário ao requerimento. Cita a reunião ocorrida entre os demais vereadores, exceto os que redigiram o requerimento, podendo não ser o assunto, mas cita que é muita coincidência. Pede que sejam marcadas reuniões com o tempo hábil, para que assim seja discutido assuntos com responsabilidade, de acordo ainda com a matéria que está sendo tratada. Não havendo mais discussões, a presidente passou para a votação nominal, esclarecendo que o vereador que votasse favorável seria a favor do requerimento e contrário que seja contra o requerimento. Em votação nominal pela ordem, a vereadora Cláudia Gomes de Souza votou contra. Edmar Bezerra da Silva, justificando seu voto, diz pautar-se na legislação interna e externa, não podendo cometer irregularidades, e vota também tendo seu conhecimento com base na matéria, reconhecendo o trabalho da bancada da oposição. Diz que o objetivo deve ser de investigar o que os errados sejam punidos, quem quer que seja, e reforça que não estará acobertando erros. Enaltece que o Poder Legislativo não julga, não condena,
mas sim apura os fatos e encaminha decisões aos órgãos competentes. Diz que, com muita cautela, notou discrepâncias. Repete que cabe aos que cometeram crime que sejam punidos. Reforça que deve seguir amparado pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal, bem como o regimento interno. Diz que o parecer jurídico apontou divergências. Reforça que, conforme parecer jurídico, diz que o requerimento cumpra o artigo 58, bem como o artigo 28 e o 65 da Lei Orgânica Municipal, para que não seja cometido abuso de autoridade. Portanto, diz que o artigo 58 da Constituição Federal diz que o Poder Legislativo deve ter 1/3 dos vereadores, assinando para qualquer propositura, informando que o requerimento protocolado está em menos de 1/3. Relembra que a lei orgânica trata que deve ser 1/3 das assinaturas, reforçando que, feito o arredondamento do cálculo, o valor é 4, citando que o requerimento não cumpre com esta legislação. Diz que, votando favorável, seu voto será derrubado, pois estará cometendo abuso de autoridade. Relembra que a comissão está sendo criada pelo Poder Executivo. Diz que os órgãos competentes estão tomando as medidas cabíveis, sendo estes já acionados. Diz que, em diálogo com o prefeito municipal, informa que foi exonerada as pessoas que podem estar envolvidas. Portanto, informa que a obediência aos artigos citados votou contra o requerimento. Elcio Soares Bueno, justificando seu voto, iniciando parabenizando o Poder Legislativo pela forma correta de pautar a matéria. Cita que o artigo 59 deve-se dar referência, pois diz que comissões podem ser criadas por qualquer vereador, reforçando que o requerimento está sendo assinado por 3 vereadores. Deixa eu tomar uma beiçada aqui para poder... Reforça que o requerimento pede para ser instaurado a comissão e que não para condenar ou julgar. Cita que é necessário para a realização do trabalho, pois o povo merece ter sua dignidade recuperada. Portanto, votou favorável à criação da CPI. Francisco Pereira Madureira votou contra. Jorge Luiz Alves de Fontes justificando seu voto, dizendo que o requerimento foi criado de acordo com o regimento interno. Desafia que encontre que algum ferimento ao regimento desta casa. Diz que muitas vezes foi falado acerca do regimento interno, relembrando que foi falado em outras situações que o regimento necessitaria de mudanças. Reforça que, de acordo com o requerimento está de acordo, citando também o artigo 59 do regimento interno. Reforça que buscará em instâncias maiores o que diz respeito ao que ocorre na presente votação, citando também o parecer jurídico desta casa, citando que houve orientação de voto de acordo com o parecer jurídico. Convida aos vereadores que quiserem assinar o requerimento para que o problema de 1/3 seja sanado, manifestando que está aberto e que ficaria muito feliz, pois o que está impedindo o requerimento de ser aprovado e superando a situação. Reforça que, diante do regimento interno, o mesmo está de acordo. O trabalho dos demais órgãos está sendo realizado por cada órgão citado pela Polícia Civil e demais. Externa que não concorda que a fiscalização seja feita pelo Poder Executivo, pois o próprio órgão se fiscalizará. Manifesta o intuito da CPI, que é somar com os demais órgãos para que cheguem todos em um denominador comum, apurando, fazendo o trabalho, para que, após o relatório final, seja entregue após o trabalho da comissão para os demais órgãos. Votou favorável. Meraíldes Aparecida da Silva votou favorável. Robson Carlos da Silva, justificando seu voto, acompanhando o parecer jurídico, votou contra. Valdeir Rodrigues da Silva votou contra. O Emerson Pereira Nascimento justificou seu voto, informando que, há quase um mês atrás, encaminhou um pedido de apuração do fato, onde é o objeto do requerimento
reforçando que houve a mesma resposta do Poder Executivo com a criação da comissão. Diz confiar nos servidores efetivos, bem como de acordo com a legislação municipal. Reforça que entende a importância da apuração dos fatos, bem como cita que houve encaminhamentos à Polícia Civil. Entende que é importante a construção de harmonia entre os poderes e apontando que a sua opinião é uma afronta à investigação desta casa, vista que o senhor delegado está apurando os fatos e buscando solucionar os problemas, relembrando a qualidade da segurança pública e do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Diz que, como de conhecimento público, ter orgulho dos avanços conquistados na Secretaria, relembrando também sua campanha, tratando que o povo aderiu ao projeto, aderindo também a ataques dos adversários que tentaram colocar sua figura ligada à situação. Diz que cobrou a investigação e relembra que não fez aquisição de tablets, de banheiras e informou que todos os contratos realizados tiveram seus fiscais de contratos e gestores de contratos, onde informou que buscou fazer o que estava ao seu alcance, externando que deseja a solução e o esclarecimento dos fatos, punindo os responsáveis, e também inocentando os que são inocentes. Tratando de seu voto, absteve, pois diz que entende, caso vote favorável ou contrário, pode ocorrer nulidade desta votação, mostrando para a comunidade que é favorável à investigação, confiando no procedimento legal que dará respostas à comunidade de Cocalzinho de Goiás. A presidente, portanto, declarou rejeitado o requerimento com 3 votos favoráveis e 5 votos contrários e 1 abstenção. A presidente declarou, portanto, que o requerimento será arquivado. Para a ordem do dia, não houve matéria. Solicitando questão de ordem, o vereador Elcio Soares Bueno diz não confrontando a casa, solicita ter uma resposta fora do quesito votação. Questiona a presidente se será arquivado o requerimento por meio do voto, ou se também do Conselho será dada sequência ao trabalho de legislador, ouvindo a população, requerendo também do Conselho de Assistência Social, para que assim seja dado transparência ao chefe do Poder Executivo, ao cidadão, diz que não foi realizado por questão política, mas sim para buscar a solução dos fatos. Diz ser importante estas respostas para dar sequência aos trabalhos. Relembra que participou de comissões de inquérito, mas que deseja a sequência do trabalho. A presidente informa que o pedido foi arquivado, conforme documentação, mas que o Poder Legislativo continuará recebendo e tratando o que for encaminhado. Para o grande expediente, o primeiro vereador inscrito, Edmar Bezerra da Silva, iniciou cumprimentando a todos. Diz fazer um breve relato aos munícipes de Cocalzinho de Goiás acerca das eleições municipais. Relembra a importância do partido dentro do Estado e do município. Parabeniza a campanha que foi realizada, relembrando que os grupos políticos se respeitaram com poucos ataques pessoais, reforçando a prudência que houve durante a campanha, citando que foi diferente de diversos casos. Parabeniza aos que conquistaram a eleição, representado pelos melhores. Diz que os que foram eleitos são escolhidos e capacitados, bem como cita o vereador Emerson para sua reeleição, bem como o senhor Udes, de seu partido. Diz que muitos suplentes capacitados também ao cargo, onde informou que o partido conquistou 2.800 votos, conquistando 2 cadeiras no Legislativo. Informa que foi um dos poucos partidos que respeitaram a cota de gênero, onde as mulheres foram contempladas com R$1.000 a mais que os homens. Diz que o partido cresce, onde o partido prestará serviços ao povo de Cocalzinho de Goiás. Agradece a presidente, bem como ao prefeito Alessandro, pela reeleição. Reforça aos empresários que podem continuar acreditando no potencial de Cocalzinho de Goiás. Reforça que será ainda atuante, apresentando também seu trabalho. Agradece os quase 400 votos que teve,
bem como pelo trabalho realizado no Legislativo e ao Executivo, bem como cita brevemente sua prestação de contas aprovadas, também pelo Poder Executivo, citando as secretarias que já atuou dentro do Poder Executivo. Reforça que o Partido Liberal continuará somando para o crescimento e para o município. Reconhece a bancada da oposição, o citando reconhecendo o trabalho e as atuações. Finaliza e agradece a todos. Pela ordem, o vereador Jorge Luiz Alves de Fontes solicita cópia do parecer jurídico acerca do requerimento e da ata da presente sessão, que será discutida e votada na sessão seguinte, bem como toda a documentação acerca do requerimento do pedido de abertura de CPI, para que seja possível dar sequência no trabalho. A presidente informou que os documentos serão repassados em suas mãos. Nada mais para discutir. Com as bênçãos de Deus, às 10 horas e 47 minutos, a senhora presidente encerrou a sessão, convocando todos os presentes para a sessão do dia 17 de outubro. E para constar lá, vossa presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores presentes. E convém ressaltar que a sessão foi gravada em vídeo e áudio na íntegra e está disponível no site www.câmaracocalzinho.gov.br, link TV Câmara, canal YouTube e canal Facebook. Cocalzinho de Goiás, 16 de outubro de 2024. A ata está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, vereador Emerson. Presidente, só pedi ao secretário para ver se no começo da minha fala, no justificativo de voto, está que a minha opinião afronta, e não foi isso que eu disse na minha fala. Posso pedir para olhar o vídeo, não foi isso que eu falei. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, queridos meus pares. Está lá? Aonde? Do que se trata? Eu estou surdinho, cara. Não tô... Onde é que está aqui? Não ganhou que está velho. Surdo. O Emerson Pereira Nascimento justificou seu voto informando que há quase um mês atrás encaminhou um pedido de apuração do fato, onde é o objetivo do requerimento, reforçando que houve a mesma resposta do Poder Executivo com a criação da comissão. Diz confiar nos servidores efetivos, bem como de acordo com a legislação municipal. Reforça que entende a importância da apuração dos fatos, bem como cita que houve encaminhamentos à Polícia Civil. Entende que é importante a construção de harmonia entre os poderes e apontando que a sua opinião é uma afronta, uma investigação desta casa. Uma afronta à investigação? A investigação desta casa, vista que o senhor delegado está apurando os fatos e buscando solucionar os problemas. A investigação desta casa... Que a sua opinião é uma afronta. Não, então tem que botar investigação. É isso mesmo. É uma afronta, vista que o senhor delegado está apurando os fatos. É uma afronta à investigação. Do delegado. Tá certo. Não, é porque ficou... Só mudar o... Muda. É uma afronta à investigação desta casa. Vista que o senhor delegado está apurando os fatos e buscando solucionar os problemas. Isso. Então aqui já está citando só muda aqui o... Que a investigação do delegado. Tu tira uma e coloca só a preposição a. Beleza. Só esse detalhe. Perfeito. Pode continuar, senhora presidente. Senhora presidente, primeiro agradecer a presteza dessa casa, né? Agradecer também ao nobre secretário Robson por aceitar, né, a correção da ata, porque é muito importante que a gente sempre trate aqui com a verdade. Eu quero agradecer à mesa diretora dessa casa por sempre compreender, né, as indagações dos vereadores. Muito obrigado, senhora presidente. A ata está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. O vereador que for contra se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra.
Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Ah, tá. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda justificativa do projeto de lei número 022/2024, da autoria do Poder Executivo, para sua primeira discussão e votação. Dispõe sobre a alteração da Lei nº 800, de 13 de outubro de 2021, Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e da outras providências. A justificativa. O projeto de lei que ora envia a apreciação do Poder Legislativo dispõe sobre a alteração da Lei nº 800, de 13 de outubro de 2021, Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025. O presente projeto visa adequar o Plano Plurianual PPA vigente diante do excesso de arrecadação verificando no exercício de 2024, notadamente com a destinação de emendas parlamentares federais e estaduais, bem como a execução de obras com o crédito do empréstimo do financiamento à infraestrutura e ao saneamento, FINISA, autorizado pela Lei Municipal número 804, de 20 de dezembro de 2021. Outras alterações de menor impacto devem-se aos ajustes necessários ao desempenho das atividades de competência dos órgãos municipais. Cumpre destacar que o projeto de lei compõe-se integralmente de natureza técnico-jurídica, tendo sido elaborado pelos assessores contábil e jurídico do Poder Executivo, notadamente para o cumprimento das disposições constitucionais e legais aplicáveis à matéria, e em especial a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei número 4.320, 17 de março de 1964, Lei da Contabilidade Pública. Desse modo, com a finalidade principal de realinhar o plano plurianual para o alcance de resultados positivos, é que se propõem as modificações constantes nesse projeto de lei. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Egrégia Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico. Ofício número 138 de 2024, interessado, Poder Legislativo, parecer jurídico 025 de 2024. A assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer sobre o ofício número 138 de 2024, que dispõe sobre a alteração da Lei número 800, de 13 de outubro de 2021, Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e da outras providências. O referido projeto dispõe das preocupações quanto à possibilidade e legalidade da elaboração da referida lei. Dessa feita, passa-se a apreciação. Considerando o ofício enviado à assessoria jurídica, é válido dizer que este deve ser avaliado seguindo os parâmetros, como as regulamentações no âmbito municipal merecem ser aplicadas, respeitando os dispositivos legais. Conforme apresentado anteriormente, sobre a iniciativa estar amparada na lei, observa-se que o ofício número 138 de 2024 é aplicável ao município, conforme demonstrado abaixo. Da conclusão, ressalta que essa assessoria tem seu entendimento com base no disposto no material encaminhado e a narrativa puramente documental. Reforça que a opinião exarada no parecer não possui condão de força vinculante, podendo ser ou não acatado. Esse é o parecer, salvo maior juízo, estando essa assessoria à inteira disposição para qualquer questionamento. É o parecer referencial, nada mais a acrescentar no momento, Cocalzinho de Goiás, 16 de outubro de 2024, Tiago Monteiro, assessor jurídico. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contábil. Parecer técnico contábil número 033 de 2024. Solicitante, Poder Legislativo. Finalidade. Projeto de lei número 022 de 2024, que dispõe sobre a alteração da lei número 800, de 13 de outubro de 2021, Plano Plurianual
para o quadriênio de 2022 a 2025 e da outras providências. Em atendimento à solicitação desta Casa Legislativa, vem esta assessoria contábil para análise e parecer do projeto de lei número 022 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal. A fim de melhorar o nosso conhecimento acerca do assunto da matéria, gostaria de fazer breves comentários sobre o PPA. A elaboração do plano plurianual está regulamentada no artigo 165, inciso 1º, e parágrafo 1º e 9º da Constituição Federal de 1988, compreendendo os investimentos programados para 4 anos, que são o 2º ano de mandato do Executivo até o 1º ano do próximo mandato, no caso atual de 2022 a 2025. O prazo para o envio do projeto ao Legislativo foi fixado em 4 meses antes do encerramento do 1º ano de mandato, ou seja, até o dia 31 de agosto da primeira legislatura. O importante do PPA é que o mesmo contém, em tese, os projetos técnicos de investimentos programados para o prazo de 4 anos. O orçamento, nos dias atuais, faz o papel de programa econômico direcionado à ação do governo para vários setores da atividade. O orçamento anual já não basta para assegurar a execução do plano de governo como um todo, que geralmente implica a execução de obras e serviços de duração prolongada, devendo assim estarem previstos no PPA. O plano plurianual para o período de 2022 a 2025 constitui a peça fundamental da administração pública municipal, posto que estabelece as metas, objetivos, diagnósticos e ações da administração do governo municipal para o próximo quadriênio. Nas despesas inerentes aos programas e às ações, o PPA tem o dever de guardar compatibilidade com as demais leis orçamentárias. Deve o valor dos programas obedecer o percentual mínimo de aplicação de 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, de 15% nas ações e serviços públicos de saúde. Assim, a alteração do PPA está concomitantemente vinculada à LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, já votada e aprovada nessa legislatura, e o LOA, em tramitação nesta Casa Legislativa para o exercício de 2025, face ao realinhamento de ambos. Quanto à forma, a proposta e alteração do PPA, o quadriênio de 2022 a 2025 encontra-se elaborada dentro da legislação aplicável à matéria, englobando a Lei de Meio e os anexos definidos pela Lei 4.320 de 1964 e a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000, e atende a alterações posteriores do TCM-GO. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e plenário dessa Casa Legislativa, estando essa assessoria à disposição das comissões permanentes. Cocalzinho de Goiás, 16 de outubro de 2024, Ademir Ferreira Gomes, assessor contábil. Peço para o secretário que aponte o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Jorge Luiz Alves de Fontes. Relator, Jorge Luiz Alves de Fontes. Matéria, projeto de lei número 022 de 2024, 27 de agosto de 2024. Autoria, Poder Executivo. O parecer é pela aprovação, senhora presidente. Peço ao primeiro secretário que aponte o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Francisco Pereira Madureira. Relatora, Meraildes Aparecida da Silva. Matéria, projeto de lei número 022 de 2024, 27 de agosto de 2024. Autoria, Poder Executivo. Parecer também é pela aprovação, senhora presidente. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Jorge Luiz. Vereador que quiser se manifestar pela ordem.
Não havendo manifestação, passamos para a votação ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador que for contra se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Meraildes. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador que for contra se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos para a primeira discussão do projeto de lei número 022/2024. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não haver manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei número 022/2024. Como vota a vereadora Cláudia? Favorável, presidente. Como vota o vereador Edmar? Favorável. Como vota o vereador Jorge? Senhora presidente, permissão para colocar meu voto. Sim. Senhora presidente, quero cumprimentá-la nesta manhã, assim, todos os meus pares, todas aqui presentes, de modo especial, Lidiane, servidora desse município, Cabo Divino, vereador eleito, sejam bem-vindos. Senhora presidente, só uma justificativa de voto para esclarecer para a nossa população o que nós estamos votando aqui, que é a alteração no PPA do nosso município, que a gente vota aí, né, para um quadriênio, para um período de 2 anos, que sempre pega do segundo ano de um exercício até o primeiro de outro exercício. E essas alterações são feitas sempre que há mudanças na estrutura administrativa e orçamentária do município. Sempre que são criados, talvez, novas pastas, novos cargos, novas despesas, sempre que aumenta também a arrecadação de recursos. Então, ela orienta todo o trabalho durante 4 anos. E já nessa legislatura, já houve aí, se eu não me engano, acho que umas 3 alterações no PPA. E, mais uma vez, se faz necessário aí. Quantas suplementações que foram feitas, né, de orçamento. Então, para deixar tranquilo a população em relação ao que nós estamos votando. É uma alteração que, para nós aqui, é um sinal de que o município tem melhorado. Então, aqui é só para deixar claro que todas essas alterações feitas no PPA foram aí para redistribuição do orçamento, dentro daquilo que foi feito lá no ano 2021, e agora é preciso já, até 2025, talvez alterar, e pode ser que ano que vem precise alterar novamente, só para deixar claro isso para a nossa população. Meu voto favorável. Como vota a vereadora Meraildes? Favorável. Como vota o vereador Robson? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Valdeir? Favorável. Como vota o vereador Emerson? Permissão para colocar o meu voto, presidente? Sim. Senhora presidente, mais uma vez a gente faz a correção, né, a alteração aí desta lei, a lei orçamentária do município. Isso dá por ter um aumento da arrecadação do município, dá muito valor. Quero cumprimentar aqui a servidora, que é fiscal deste município, e através do trabalho feito pelos fiscais e por outros valiosos servidores do município, tem dado aumento da arrecadação, e isso que os vereadores fazem aqui hoje é dar crédito ao trabalho feito por esses servidores, aumentando a arrecadação, tendo necessidade de alterar essa lei em vigor para os anos vindouros poder entregar mais benefício ao nosso povo. Então, só em sinal de gratidão ao trabalho feito pelos nossos servidores, e quero adiantar o meu voto favorável, presidente. Como vota o vereador William? Favorável. Declaro aprovado o projeto de lei número 022/24, com 8 votos favoráveis. O projeto será colocado para a sua segunda votação na sessão de amanhã.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda da justificativa do projeto de lei número 023/2024, da autoria do Poder Executivo, para a sua primeira discussão e votação. Estima e fixa as despesas do município de Cocalzinho de Goiás para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei que eu envio à apreciação do Poder Legislativo estima a receita e fixa as despesas do município de Cocalzinho de Goiás para o exercício financeiro de 2025. O presente trata do orçamento, programa para o exercício de 2025, com as estimativas de receitas e fixação de despesas do município, observadas as disposições legais aplicáveis à matéria, em especial as leis 4.320 de 1964 e a Lei Complementar número 101 de 2000, em 4 de 5 de 2000, de responsabilidade fiscal e das leis que dispõem sobre o LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA, Plano Plurianual. Orientou a elaboração deste projeto de lei a preocupação de garantir o equilíbrio fiscal pela gestão responsável pelos recursos financeiros e do patrimônio público, com ainda maior importância no próximo exercício, levando em consideração os resultados do censo 2022 e o processo de retomada pós-pandemia. Em cumprimento ao que dispõe a legislação vigente, o conteúdo deste projeto pode contar com a contribuição de toda a população interessada, por meio de sugestões em audiência pública. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Igreja, Casa Legislativa, e solicitamos aos nobres edis que a matéria, a hora encaminhada, seja analisada e estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico. Ofício número 139 de 2024, interessado ao Poder Legislativo. Parecer jurídico número 026 de 2024. Relatório. A assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer sobre o ofício número 139 de 2024, que estima a receita e fixa as despesas do município de Cocalzinho de Goiás e da outras providências. O referido projeto dispõe das preocupações quanto à possibilidade e legalidade da elaboração do referida lei. Desta feita, passa-se a apreciação. Quanto à iniciativa, considerando o ofício enviado à assessoria jurídica, é válido dizer que este deve ser avaliado seguindo os parâmetros, como as regulamentações no âmbito municipal merecem ser aplicadas, respeitando os dispositivos legais. Ressaltando que, quanto à iniciativa, esse está calçado de validade, pois seguiu os dispositivos legais que permitem ao Poder Legislativo o envio do referido projeto. Tratando-se de lei com finalidade essencial de organização da administração exclusivamente do município de Cocalzinho de Goiás. Quanto à legalidade, conforme apresentado anteriormente, sobre a iniciativa está amparada na lei, observa-se que o ofício número 139 é aplicável ao município, conforme demonstrado abaixo. Ressalta que a assessoria tem seu entendimento com base no disposto no material encaminhado e a narrativa puramente documental. Reforça que a opinião exarada no parecer não possui condão de força vinculante, podendo ser ou não acatado. Este é o parecer, salvo maior juízo, estando essa assessoria inteira à disposição para qualquer questionamento. É o parecer referencial, nada mais a acrescentar no momento. Cocalzinho de Goiás, 16 de outubro de 2024. Tiago Monteiro, assessor jurídico. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contábil. Parecer técnico contábil número 032 de 2024. Estima a receita e fixa as despesas do município de Cocalzinho de Goiás para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Em atendimento à solicitação desta Casa Legislativa, vem a esta assessoria para análise e parecer do projeto de lei número 023 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal. A fim de melhorar o nosso conhecimento acerca do assunto da matéria, gostaria de fazer breves comentários sobre o orçamento público. A ação planejada do município, que quer na manutenção de suas atividades, quer na execução de seus projetos, materializar-se através do orçamento público, que é o instrumento de que dispõe o poder público para expressar
em determinado período, seu programa de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem como a natureza e o montante dos dispêndios a serem efetuados. Entende-se por orçamento o programa aquele que discrimina as despesas segundo sua natureza, dando ênfase aos fins, de modo a demonstrar em que e para que o governo gastará e também quem será responsável pela execução de seus programas. As grandes áreas de atuação são classificadas como funções, desdobradas em subfunções, programas, atividades, projetos e operações especiais, tudo de acordo com a classificação funcional e a estrutura programática estabelecida na legislação pertinente. É este critério de agrupamento dos dispêndios orçamentários que permite uma visualização sobre o direcionamento das ações municipais, suas áreas de atuação e as efetivas prioridades do governo. Breve histórico sobre o orçamento público. O orçamento constitui a peça fundamental da administração pública, posto que retrata em números, projetos e programas o plano de ação do governo. A Constituição Brasileira de 1988, Constituição dos Estados de Goiás e Lei Orgânica do Município de Cocalzinho de Goiás, em seus artigos, determinam a competência da exclusividade que tem o Executivo da iniciativa das leis orçamentárias. Do ponto de vista político, o orçamento do Estado de Direito sempre constitui forma de controle da administração, que, por seus intermédios, fica adstrita à execução das despesas no período e dos limites estabelecidos pelo Poder Legislativo. Mas, com as necessidades do planejamento, ao controle político, se soma hoje a coparticipação do Legislativo na feitura do orçamento, mediante prévia orientação e as metas traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o LDO, e a decisiva opção quanto ao montante dos gastos públicos e ao tamanho do município. A questão política do orçamento, por conseguinte, versa a respeito do relacionamento entre os poderes do Estado e se deixa afetar por algumas ordens diferentes de problemas. Percebe-se que, na evolução do orçamento como instrumento de controle preventivo, se sinaliza uma nova sistemática de apropriação e controle dos recursos públicos que denominamos orçamentos-programa. Acrescente-se ainda que o orçamento-programa contribui para o planejamento governamental, pois é capaz de expressar com maior veracidade as responsabilidades do governo para com a sociedade, visto que o orçamento deve indicar com clareza os objetivos perseguidos pelo município, da qual o prefeito é intérprete. O presente projeto de lei atende às exigências legais da Constituição Federal contidas no artigo 165 da Constituição Estadual, Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, Lei Federal 4.320 de 1964 e a Lei Orgânica Municipal, o LDO, votada nesta Casa, neste exercício, e aprovada as diretrizes para 2025 e a alteração do PPA em trâmite pela Casa de Leis para 2022 e 2025. Portanto, para a admissibilidade da proposta orçamentária, encontra-se dentro do exigido. Considerando os fundamentos legais, ora declinados, bem como a adaptação da matéria às normas formalísticas da técnica legislativa, considerando o debate do projeto de lei junto à Comissão de Finanças e Orçamento, resolvemos exarar este parecer de forma favorável à tramitação da matéria. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e plenária desta Casa Legislativa, estando essa assessoria à disposição das comissões permanentes. Cocalzinho de Goiás, 16 de outubro de 2024, Ademir Ferreira Gomes, assessor contábil.
Peço para o secretário que aponte o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Jorge Luiz Alves de Fontes. Relator, Jorge Luiz Alves de Fontes. Matéria, projeto de lei número 023 de 2024, de 27 de agosto de 2024. Autoria, Poder Executivo. O parecer é pela aprovação, senhora presidente. Peço ao primeiro secretário que aponte o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Francisco Pereira Madureira. Relatora, Meraildes Aparecido da Silva. Matéria, projeto de lei número 023 de 2024, 27 de agosto de 2024. Autoria, o Poder Executivo. O parecer também é pela aprovação, senhora presidente. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Jorge Luiz. Senhora presidente, quanto ao parecer da CCJ, o parecer é favorável. Aqui eu não tenho muito a opinar, porque, juridicamente, parte de redação, constitucionalidade, não tem nenhum problema. Quando for na colocação de voto, eu faço algumas ponderações. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador que for contra, se manifesta favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Meraildes. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos para a primeira discussão do projeto de lei de número 023/2024. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Jorge. Senhora presidente, nós estamos aqui votando a LOAS, né? Mas de uma forma mais simples, todos que nos acompanham entender, que é a lei orçamentária do nosso município, que fixa a receita, estima a receita e fixa as despesas, ou seja, aquilo que o município vai arrecadar e aquilo que o município vai gastar, né, com a administração pública, né, com o cumprimento aí do que a administração pública prevê. E nós temos aí, nos últimos anos, um aumento de receita muito grande. Nós temos uma previsão aqui no orçamento para 2025 de quase 8 milhões de reais por mês. Quase 8 milhões de reais que o município de Cocalzinho vai arrecadar por mês. Né? Multiplicando isso aí por 12, nós temos uma arrecadação anual que não dá para fazer tudo o que a gente pretende e precisa, porém, é uma arrecadação boa. Em vista de que esse município já sobreviveu aí com a arrecadação de 3 milhões e pouco, e era feito muitas coisas com essa arrecadação baixa. E hoje nós temos aí essa estimativa de receita que melhorou muito. Então, o recurso ele nunca vai ser suficiente para fazer tudo o que precisa. Mas também não podemos dizer hoje que ele é o problema. Nós temos que observar aí a questão administrativa. Como que esse recurso está sendo utilizado? Isso chama atenção, porque que eu estou ponderando aqui, em cima do votamento da LOA? Porque nós estamos na vigência de um decreto de contenção de gastos, que virou um hábito, né, nessa gestão, nessas últimas gestões, esse decreto de contenção de gastos, que nós temos que aí, quando chega no final do ano, mais de 2 meses e meio de contenção de gasto, e uma contenção que afeta o cidadão de acessar os seus direitos. Nós temos aí vários setores da administração pública funcionando meio período, das 8 ao meio-dia. Nós temos aí um corte de gastos com o maquinário da Secretaria de Viação e Obra, com tratores, com máquinas, e vai me dizer que isso não afeta que o cidadão que paga os seus impostos de
acessar os seus direitos. Eu não consigo, excelentíssima senhora presidente, entender que essa prática, como muitos comentam por aí, que é uma prática normal. É 2 meses e meio. É muito tempo. Um exemplo, agora é o período que o povo precisa plantar. Agora o período da chuva, graças a Deus, chegou. E nós temos aí uma contenção de gastos. E o direito do povo, onde que fica? Isso me parece um sinal de má gestão. Isso me parece um sinal de má gestão. Com a arrecadação que beira 8 milhões por mês. Quantos projetos foram votados nesta casa, criando aí inúmeros cargos? Cargos, muitas vezes, desnecessários. Quantas superintendências foram criadas? Quantas novas secretarias, algumas necessárias, na minha visão? Mas foram muitos cargos, muitos. Quantos contratos de aluguéis? Quantos contratos que, se nós entrarmos no portal da transparência do nosso município, estão lá? E aí, com toda essa arrecadação, criou-se agora essa prática de conter gastos, porque senão as contas não fecham. E quem paga essa conta é você, contribuinte do município, porque é o seu direito que fica comprometido. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei número 023/2024. Como vota a vereadora Cláudia? Favorável, presidente. Como vota o vereador Edmar? Favorável. Como vota o vereador Jorge? Favorável, senhora presidente. Como vota o vereador Meraildes? Favorável. Como vota o vereador Robson? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Valdeir? Favorável. Como vota o vereador Emerson? Favorável, senhora presidente. Como vota o vereador William? Favorável. Declaro aprovado o projeto de lei número 023/2024, com 8 votos favoráveis. O projeto será colocado para sua segunda votação na sessão de amanhã. Para o grande expediente, não há escrito. Nada mais para discutirmos com as bênçãos de Deus, às 10h31. Encerro essa sessão, convidando todos para a sessão de amanhã. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe cada um.